Olá, prezados alunos, estamos de volta. Tivemos um pequeno picote, né, enquanto estávamos resolvendo esse exercício, tá? Então eu deixei aquela primeira parte do vídeo até aqui, onde iríamos, né, realmente explorar a solução como parte 1, tá, indicado para vocês. E agora eu vou continuar de onde eu parei, né, antes dessa pequena interrupçãozinha. Então o que acontece? Estava falando para vocês que, finalmente, se quisermos calcular o deslocamento no ponto D, utilizaríamos aquela fórmula do somatório, né, de PL sobre AE nas diversas seções que compõem, né, a barra. Os carregamentos compressivos, eles entram com sinal negativo, enquanto os carregamentos trativos, no caso 50 da última seção, né, entra com sinal positivo por ser um carregamento trativo, tá? Aqui está errado, tá? Tem um pequeno errinho aqui na nomenclatura do livro. Aqui é o carregamento interno da seção AB, tá? Aqui é CD, aqui é BC e aqui é AB, tá? E aí o que acontece? Você joga isso aqui na fórmula com as devidas áreas e os devidos módulos de elasticidade. No caso, o módulo de elasticidade desse aço, né, A36, você busca na tabela do próprio livro, é 200 GPa, tá? Um aço muito conhecido. Você utiliza a informação de que a barra tem seção circular com 50 milímetros de diâmetro para poder calcular a área da seção transversal aqui, utilizando o raio. E você faz a conta e você acha um deslocamento no ponto D negativo. Quando você acha um deslocamento no ponto D negativo, significa o quê? Que o ponto D se move para a esquerda, ou seja, há uma compressão aqui, né? Há um encolhimento desse ponto D que se movimenta daqui, da sua posição original, para a esquerda, tá bom? É isso que indica esse sinalzinho negativo aqui. Bem, numa segunda demanda da questão, e eu acho que isso aqui é interessante da gente já trabalhar com vocês, ele pede o deslocamento de B com relação a C. Toda vez que ele pede o deslocamento de B com relação a C, o que acontece? Você vai, para calcular isso aqui, você vai pegar apenas, né, o carregamento interno daquela seção BC. Então, na seção BC, também está desenhadinho aqui de novo, para facilitar, você tem 30, né, com natureza compressiva. Você vai jogar o PL sobre a E aqui, utilizando, né, o tamanho da seção, que é 1 metro, e vai achar um deslocamento de menos 76,4 vezes 10 a menos 3 milímetros, tá bom? Esse resultado vai indicar que o ponto B vai se mover em direção, tá, ao ponto C. Essa foi a nosso primeiro exercício de aplicação. Vamos fazer um outro para a gente poder ver se a gente pegou realmente o jeito, tá? Nesse outro, qual é a diferença em relação ao exercício anterior? Ele joga dois trechos com áreas diferentes, tá? Eu tenho uma área 1 e 2 de 0,9 polegada quadrada e uma área 3, né, de 0,3, então há uma contração de área aqui, certo? E no mais, a questão é muito parecida. Eu vou estar fazendo os 3 cortes nas 3 seções. Então, nessa primeira seção, 30 tem que ser esse valor desse P3 para equilibrar o 30 do lado de cá. Aqui eu tenho que ter um equilíbrio aqui de menos 15. E aqui eu vou ter um equilíbrio de 60. Jogo na nossa fórmula, na nossa modelagem matemática do somatório, porque eu tenho que calcular por trechos, né? E aí faço a conta. E eu acabo chegando no valor demandado pela questão, porque ele quer o deslocamento que vai sofrer a barra. Então é como se ele quisesse saber o deslocamento do ponto D. E você acha um deslocamento no ponto D positivo, o que significa que o ponto D se move no final das contas para a direita. Essa questão também muito parecida com a questão anterior, vocês analisam com mais calma depois, não apresenta muitas dificuldades técnicas, é uma questão mais simples, tá bom? Você perceba aqui que na hora que ele modelou matematicamente, ele joga o módulo de elasticidade em evidência. Por quê? Porque o material é o mesmo para todas as seções da barra, mas nada mais pode ser jogado em evidência porque as cargas e as variáveis geométricas são diferentes para cada uma das seções trabalhadas na peça, tá? E avançando para uma última aplicação, essa questão sim um pouquinho mais interessante, ela
basicamente isso aqui, né, pessoal, é como se fosse um... Eu não vou falar que é um pórtico, porque não vai se comportar como um pórtico aqui. A gente tem que pensar mais no sentido de ser uma viga que está apoiada sobre duas colunas circulares. Então, é uma viga de aço, né? Então ele fala o seguinte, olha, uma viga rígida AB, ela repousa sobre dois apoios, como mostrado na figura 4.7a, né? A seção, a coluna AC é feita de aço, tem diâmetro de 20 milímetros, enquanto a coluna BD é feita de alumínio e tem um diâmetro de 40 milímetros. Ele pede para que a gente determine o deslocamento do ponto F na peça AB, né, se for aplicada uma carga vertical para baixo de 90 kN nesse ponto. Então está aqui a carga, dá o módulo de elasticidade do aço, né, aqui ó, steel, e dá o módulo de elasticidade do alumínio, 70 GPa. Bem, como que a gente começa a fazer uma questão dessa? Essa questão é interessante, tá? Deixa eu só dar uma leve hidratada aqui. O que acontece? Essa questão ela é interessante porque ela vai tratar de alguns assuntos que nós já abordamos na parte de revisão de mecânica vetorial, que dá prelúdio, né, dá uma abertura nessa disciplina de mecânica dos sólidos, e aí talvez vocês tenham a oportunidade de já aplicar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, como que eu vou saber qual é a força de compressão que atua nessas duas colunas AC e BD? Bem, isso aqui é uma viga, isso aqui são, na verdade, se eu puder enxergar só esse ponto de contato, seria uma viga com dois apoios. E eu tenho como calcular as reações de apoio, que seriam as próprias forças compressivas que atuam nas colunas AC e BD. Então, para calcular isso aqui, somatório de forças em Y igual a zero, somatório de momento em qualquer ponto que você escolher igual a zero, e você consegue calcular. Então, ó, se eu tenho 90 de carga para baixo, essas reações têm que compensar esse 90. 60 aqui, 30 aqui. Como que eu chego nessas reações? Fazendo o cálculo equilíbrio estático dessa viga. Então, dever de casa, confira esses valores, tá? Se o 60 e o 30 estão corretos nesse nosso caso, tá? Bem, então, o que acontece? Nós temos aqui uma coluna sujeita a uma carga compressiva de 60, outra coluna sujeita a uma carga compressiva de 30. Eu consigo, primeiramente, o seguinte, olha, eu vou calcular o deslocamento que este ponto A sofre e que este ponto B sofre. Como é que eu vou fazer isso? O ponto A é o final dessa coluna, o ponto, né, B é o final desta aqui. Calculo com PL sobre a E, ou NL sobre a E. Então, uso os dados aqui dessa coluna, tenho a carga compressiva, tenho o comprimento da coluna, as BUTs, tenho a área da seção transversal, porque tenho o diâmetro, e tenho o material, ou seja, o módulo de elasticidade do material específico. Acho o deslocamento do ponto A neste valor, acho o deslocamento do ponto B neste valor. Então significa o seguinte, no final das contas, ó, tanto o ponto A quanto o ponto B deslocam-se para baixo, né, verticalmente para baixo, desses valores aqui em metros. Então, menos 286 micrômetros, menos 102 micrômetros. Ok. Beleza. Então, já que eu tenho o deslocamento no ponto A e eu tenho o deslocamento no ponto B, percebam, eu consigo, através dessas coisas, montar um esquema para calcular o deslocamento do ponto F através de uma regra de 3. Bem, por que isso aqui é feito assim? Você tem como usar esse artifício, essa linearização aqui, por vários motivos, tá? Por vários motivos. Mas que serão explicados mais à frente quando vocês chegarem a ver flexão, chegarem a ver carregamentos internos de momento fletor e cortante e chegarem a ver cálculo de deformações em eixos e vigas, se a gente tiver oportunidade lá na frente, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos desenhar isso aqui desta forma. Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse esquema que foi proposto aqui pelo livro-texto, tá bom? É o seguinte, ó, ele fala que o ponto B desce 102 milímetros, ok? 0,102 milímetros. E ele fala que
o ponto A desce no total 286 milímetros, que seria esse comprimento todo vermelhinho aqui. Como essa figura é um trapézio, o que a gente faz? A gente divide esse trapézio num retângulo mais um triângulo. Por que seria inteligente, geometricamente falando, agora estritamente geometria plana, eu dividir num retângulo e num triângulo? Porque num triângulo eu consigo aplicar diversas regrinhas de semelhança e proporção que eu não conseguiria aplicar num trapézio. Então, é como se eu excluísse esse retângulo da jogada e agora eu focasse somente neste triângulo de baixo azul mais escuro. E aí eu consigo fazer o seguinte, olha, eu consigo falar que este comprimento aqui, só essa parte de baixo aqui, está para este aqui, assim como esse 400 está para esse 600. Então vamos lá, ó, vamos trabalhar direitinho. Ó. Este comprimento aqui de baixo, ele seria, tá? Ele seria este sujeito, 286, menos o 102. Na hora que eu subtraio 286 menos 102, eu chego a 0,184. Então, esse sujeito aqui seria 0,84. 0,184. Tá bom? Esse sujeitinho aqui. Esse aqui eu não sei quanto é que é. Esse aqui é 0,184. Então, eu vou falar que esse sujeito aqui, tá? Que seria ΔF menos esse pedaço aqui, que é o 102, está para esse sujeito aqui, que seria 0,184, assim como 400 está para 600. Se você reorganizar essa conta e você isolar o ΔF, você vai achar justamente esse valorzinho de 0,225 para baixo, tá bom? Então essa seria a flecha, agora já usando uma nomenclatura de uma viga, porque aquilo ali é uma viga, a flecha que vai sofrer o ponto F com a aplicação dessa carga de 90, ou seja, essa viga exageradamente ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai criar uma curvatura, tá bom? Então, apesar de ser um problema aqui que envolve o carregamento axial das colunas A, C e BD, ela acaba incorrendo no final no cálculo da flecha de um ponto numa viga. Então é uma questão muito criativa, interessante, e por isso ela foi colocada aí para ser trabalhada com vocês. Então, pessoal, com isso nós damos encerramento às aulas a aula de carregamento axial. É uma solicitação que eu quero trabalhar um pouco mais brevemente para poder abrir espaço para uma carga horária maior em cima de torção, em cima de flexão e principalmente em cima de análise de tensões, ciclo de Mora e outros assuntos que eu considero assim mais amplos e com um espectro mais relevante para vocês. E eu vou estar passando para vocês também um trabalho associado a isso aqui que eu acho bem interessante, voltado para aplicações em cabos de aço. Então, sempre que possível, eu vou procurar estar contextualizando a disciplina de vocês em cima de aplicações práticas, porque eu acho que aí vocês deixam de ver só a modelagem matemática da coisa, o abstratismo algébrico da coisa, e vocês passam realmente a ver a aplicação em engenharia e a coisa na prática acontecendo um pouquinho mais, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a paciência de vocês, o foco, e até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Valeu!